que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Me deram uma missão, falar desse tema. Esse tema é árido, é um tema difícil, é um tema que toca a gente, e eu fiquei meditando o que a gente podia falar sobre isso, porque a casa tem um perfil de, às quartas-feiras, fazer estudo sequencial, ou do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos. E quando me convidam, eu normalmente vejo na minha agenda, aceito, depois eu vou ver o tema. A companheira Elisa, quando eu ligo para ela, ela disse, olha, o tema é esse. Eu falei, nossa, que tema árido, que tema difícil, que tema complexo. Muito bem. Conseguiu botar? Nós fizemos uma opção, toda fala, toda escrita, fazemos escolha, tomamos esse ou aquele caminho. Eu fiz uma opção de abordar essa temática com viés um pouco mais sociológico, apresentando para vocês alguns dados, algumas estatísticas, e, no segundo momento, fazer uma imersão no Livro dos Espíritos e no Evangelho, especificamente nesse tema, nesse item, porque ele é o item 18 do capítulo 13. Então, ele tem um espírito protetor, um espírito amigo, ele fala ele dá uns conselhos que, na verdade, são pontuados em cima da caridade. O que eu optei por fazer? Então, nós vamos ter um primeiro momento onde eu vou passar para vocês umas informações de ordem sociológica e jurídica, e, no segundo momento, a gente faz uma imersão nas obras espíritas. Eu estou sem meu computador hoje aqui, então vou ficar lá e cá olhando, mas eu só estou vendo eu. Então, esse tema ele envolve caridade, lei de causa e efeito e amor. Pode passar, por favor. Então, eu vou ter que falar, pode passar. Que eu já perguntei, mas olha, eu vou fazer um sinal. Eu disse, não, mas eu não enxergo, tem que falar. Bom, a história da orfandade no Brasil, ela é muito antiga. Quando a gente fala em órfãos, eu depois vou dar um conceito para vocês mais atual, que está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas doutrinas que tratam disso, que sabe-se, quem assiste, quem é cinéfilo aí, que gosta de filme, esses filmes mais antigos, verifica-se crianças, mulheres, que ficam relegadas quando ou tem a viuvez, ou quando entra na orfandade, ou quando não tem condições materiais de sobrevivência. Não tinham, vou usar o verbo no passado. Alguns filmes, inclusive tem um lindíssimo, Os Miseráveis, que mostra exatamente a miséria da criança e a miséria da mulher desprotegida, que tinha que fazer a opção de se prostituir, e esse quadro que é mostrado nesse filme Os Miseráveis, que é um filme lindíssimo, sugiro que vocês peguem para ver, é um musical muito bonito, deve ter uns 5 anos, e mostra exatamente como era a condição das pessoas pobres, das crianças abandonadas e das mulheres que ficavam viúvas ou eram abandonadas por seus maridos ou ficavam numa condição social inferior àquele patamar. Eram relegados a qualquer forma de sobrevivência. As primeiras notícias que se tem de casas
de acolhimentos de crianças abandonadas ou de crianças que não eram aceitas na família, porque, como se sabe, a gravidez fora do casamento, a gravidez na solteirice, é uma coisa que está sendo aceita recentemente, podemos dizer, talvez nos últimos 50 anos. Porque há 60, há 70, há 100 anos, uma mulher que ficasse grávida sem ser casada, ou ela ia para um convento, porque era uma vergonha para a família, ou era obrigada a viajar para um local até esse filho nascer. Quando esse filho nascia, ele era doado, normalmente para a instituição de caridade. A propósito disso, está passando um seriado chamado Os Dias Eram Assim, que mostra um caso desse. Eu assisto porque esse tema, eu sou muito interessada nesse tema da Revolução, e parece que nós estamos atualmente vivendo os dias eram assim, os dias são assim. Eu hoje acompanhei as notícias, né, por alguns grupos que eu tenho, e a coisa em Brasília está pegando fogo. Eu confesso para vocês que eu adoraria estar lá, mas não pude. Então, esse seriado, que a Revolução Política no Brasil, ela inicia em 64 e ela termina em 83, com a abertura democrática, com o primeiro governo democrático. Você vê, de 64, eu não sei se esse momento em que a moça, a personagem principal, ela é engravida e ela é obrigada a casar, porque o pai diz assim, olha, que vergonha, eu vi essa cena, e ele diz assim, que vergonha para a nossa família. Isso agora, em 64. Então, no século retrasado, início do século passado, 1900 e pouquinho, a criança que nascia fora de um contexto, de um casamento reconhecido pela legislação brasileira, pela sociedade e pela igreja, essa criança tinha que viver fora dessa conjuntura familiar. E os primeiros abrigos, os chamados orfanatos na época, começaram dentro de instituições religiosas, normalmente nas igrejas católicas. Pode passar, por favor. Eu só estou me vendo, gente, vocês estão vendo? Ah, está ali. Atualmente, não se denomina mais orfanato. Essa expressão orfanato está defasada pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da década de 70, de 80, e que veio alinhado exatamente com os postulados da Constituição Federal. Chama-se hoje Serviço de Acolhimento Institucional ou Familiar. E ele se divide em algumas modalidades. Primeiro, chamado abrigos. Segundo, casa de passagem. Terceiro, repúblicas ou famílias acolhedoras. Pode passar. Vou ter que ser um pouquinho rápida. Os abrigos, normalmente, são para crianças de 0... Não, volta lá, por favor. Um na frente. Os abrigos são para criança de 0 a 18 anos. Será que eu pulei? Bom, então depois eu vou ter que testar. Normalmente, para usuários de drogas, explorados sexualmente, atos delituosos. As casas de passagem, e normalmente em algumas regiões tem, São Pedro da Aldeia tem uma, eu conheço inclusive uma moça que trabalha lá. A casa de passagem é um local onde se albergam crianças e adolescentes que são vítimas de violência familiar, violência sexual, violência de toda ordem. Crianças que são maltratadas ou que os pais são drogados, vivem na rua, não cuidam. Nós vamos mostrar depois os motivos. Eu conheço uma pessoa que trabalha
nessa casa de passagem. E eu volto e meia, eu estou com ela toda semana, convivo com ela, e normalmente eu pergunto, e aí, fulana, como é que está lá? Ih, está cheio de criança. Ih, tem um monte de criança. Ih, tem bebê, tem coisa. Ontem eu tive com ela porque eu estava diante de fazer essa palestra e queria conversar. Falei, como que está lá? Não, agora tem pouco, só tem aqueles 4 irmãos que estão lá. Um de 2, um de 3, um de 4, outro de 5. Qual é a realidade desses 4 irmãos que estão lá há algum tempo? É uma realidade de pais drogados, que é retirado deles o pátrio poder, e que essas crianças normalmente se demoram para serem adotadas porque aconselha-se que de toda forma sejam adotados ou juntos, para que não separe as crianças. E convenhamos que adotar 4 não é uma tarefa fácil. É muito fácil de ser adotado os recém-nascidos, esses nem ficam lá muito tempo. Mas as crianças que já têm 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1 aninho até se adota. Tanto assim é que nessa casa de passagem, em Praia Linda, São Pedro da Aldeia, portanto, nossa região, alguns fatos conhecidos, vocês devem saber, eu acompanho através dessa pessoa que trabalha lá, de uma menina que tem mais ou menos 1 ano. Eu sei que ela tem 1 ano porque ela nasceu junto com a minha primeira netinha, em janeiro de 2016. E a minha primeira netinha nasceu, ela tem 1 aninho, e essa criança também nasceu. Essa criança nasceu na zona rural de São Pedro da Aldeia, e ela foi deixada ao relento, ficou 2 dias, e ela foi achada por uma senhorinha idosa, e a criança estava toda mordidinha de formiga, e com o rosto muito queimado, porque era sol de janeiro. A essa criança foi dado o nome de Flor, Maria Flor, e essa notícia saiu em todos os jornais, e várias famílias se interessaram em fazer a adoção dessa criança. Ela foi adotada de uma forma até muito rápida, porque essa casa de passagem ela tem alguns objetivos. Fica lá até ser adotado, ou fica lá até a condição da família, dos pais biológicos, estarem próprias, apropriadas e adequadas para receber essa criança de volta. Via de regra, a casa de passagem não é um abrigo de criança de família pobre, porque a pobreza não é a condição de retirar o pátrio poder, mas normalmente crianças vítimas de maus tratos. São abandonadas, são abusadas sexualmente por membros da família, são crianças que sofrem maltratos físicos, recebem surras, apanham desde pequenas, né? Então, a outra modalidade são as casas lares. Veja que eu estou dando várias modalidades de tudo que a gente chama orfanato. Orfanato para jovem, orfanato para criança. As casas lares, elas são próprias para as crianças que estão numa situação de aguardar a adoção. Elas normalmente vão, fazem um teste, né, ficam ali, ou vão permanecer naquela família, ou vão sair para uma outra família. Eu conheço um caso de uma criança que ela já foi adotada 3 vezes, por 3 famílias diferentes. Adotadas não, elas estavam nessa condição de casa-lar. Mas era um menino de 7 anos, extremamente rebelde, e que ficava um tempo numa família e a família devolvia. Ficava um tempo numa família e a família devolvia. Aqui nós temos também as repúblicas. As repúblicas são para jovens de 18 a 21 anos que trabalham e estudam à noite. Já são jovens. Não são mais enquadrados como criança ou adolescente. Então, é um tipo de abrigo que permite que esse jovem possa trabalhar, possa estudar e que à noite tenha
um lugar para ir, que tem um lar, que tem uma casa para ir, onde são albergados outros jovens em condições semelhantes. As famílias acolhedoras são as famílias que são cadastradas e que recebem essa criança, esse adolescente, enquanto a família biológica está sendo observada. Porque o que ocorre nessa situação? Tanto o juiz da infância e da juventude, quanto a assistência social relacionada a esse trabalho, a prioridade é sempre estar com a família biológica. Por isso que quando a gente vê alguém dizer assim, olha, se você me largar, se você separar de mim, eu vou tirar seu filho de você. Eu vou fazer tudo para tirar seu filho e você não vai mais ver seus filhos. Não é assim que a banda toca. Ah, você traiu o marido, você vai perder o pátrio poder sobre seus filhos. Não é assim que a banda toca. Tirar o pátrio poder de uma mãe ou de um casal, a situação tem que ser muito crítica. Tem que estar em risco a criança ou aquele adolescente. Se não houver situação de risco e for pobreza, salvo se essa pobreza levar a uma condição de risco da saúde, do crescimento, do desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode voltar um slide, porque eu talvez tenha trocado. Volta um antes do primeiro. Volta um antes. Isso. Por que motivo eu inverti? A culpa não é dele, não, a culpa é minha. Por que motivos as crianças e os adolescentes vão para essas casas de acolhimento, nessas modalidades que eu acabei de falar? Normalmente, na sua grande maioria, não são órfãos. Ou seja, não são ausentes fisicamente de pai e de mãe. Porque no século retrasado, no início do século passado, a condição de orfandade era falecimento do pai, falecimento da mãe e a ausência de um dos dois poder criar. Já vista Chico Xavier, quando a gente diz assim, Chico ficou órfão aos 5 anos de idade. Ele era órfão, porque a mãe dele desencarnou. E ele foi dado para uma madrinha e viveu ali seu grande período de provação enquanto estava com a madrinha. Por quê? Porque o pai não tinha condições de criar, nessa época acho que ele já tinha 7 filhos, se não me engano, e ele foi distribuindo os filhos, principalmente Chico, que era menor. Então, portanto, ele era de fato órfão, do ponto de vista físico. Mas o conceito de orfandade, ele é muito amplo, porque uma grande parte das crianças e dos adolescentes que estão nesses abrigos, nessas casas lares, nessas casas de passagem, estão em situações que põem a vida, o crescimento e o desenvolvimento deles em risco. Na sua grande maioria, não tem ausência de pai biológico ou de mãe biológica. Veja aqui a estatística que nós colocamos aqui. Na sua grande maioria, sofreram violência física, violência sexual é muito grande. O índice de criança e de adolescente que sofrem violência sexual, violência psicológica, que é aquela, hoje, inclusive, no direito, tem alienação parental, que é um tipo de violência psicológica, que é os pais se separam, um ou outro faz aquela chamada chantagem em cima do filho. Olha, mas seu pai é ruim, seu pai não quer saber de você, não. Seu pai só quer saber da outra. Seu pai, olha, seu tênis está furado, pode ver que o tênis dele está novo. Isso é uma alienação parental, ou seja, a mãe ou o pai utiliza daquela criança como moeda de troca para obter ou o retorno do companheiro de volta, ou uma condição material melhor, ou quer se vingar. Mulher traída, então, é um problema. Mas a criança não tem culpa, né?
Então, isso é uma forma de violência psicológica, mas que não leva, via de regra, a destituir, a levar a criança para uma casa de passagem. Mas, às vezes, destitui o pátrio poder. Se comprovar que aquela pessoa que cuida daquela criança, aquele pai ou aquela mãe, está utilizando da alienação parental, que é uma violência psicológica que utiliza a criança como moeda de troca para atingir o outro, essa criança pode, esse pai ou essa mãe pode perder o pátrio poder e a criança passar a viver em companhia do outro. Aqui também a negligência, isso aqui também acontece, abandono dos pais, cárcere privado, deixar a criança abandonada em casa. Isso, gente, acontece demais, porque normalmente moças muito jovens que têm filhos e que não têm um nível social e cultural, drogados, usuários de crack. Usuários de crack, esses que vivem na rua, a criança é efetivamente retirada, não tem condições. Então, crianças que ficam presas em casa para as mulheres saírem, que ficam com qualquer pessoa, aí é muito comum a gente verificar que esse tipo de criança, esse tipo de adolescente, vai ter problema psicológico porque já são doentes. Ficam muito doentes, ficam muito gripados, têm muita pneumonia, porque já sabe que a pneumonia, que as doenças de pulmão são muito vinculadas às questões afetivas, a questão do afeto, ou melhor, a ausência do afeto, ou o afeto machucado. Então, são crianças que são, via de regras, muito doentes, e vão ser jovens, e vão ser esses adultos que estão aí na delinquência, na pequena delinquência, na grande delinquência. Pode passar, acho que agora vamos ter que passar 2. Passa 1. É porque... Tá certo. Ok, aqui já falamos. Tá ótimo aqui. No Brasil, nós temos 589, aproximadamente, eu tirei esses dados de um estudo da PUC, Minas, da Universidade Católica, e também do IPEA, que tem dados lá, que é um Instituto de Pesquisa e Geografia. No Brasil, nós temos 589 instituições nas diversas regiões. 20 mil crianças e adolescentes são encontrados nessas casas, nesses abrigos. E, pasmem, a maioria está na região sudeste, concentrada basicamente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Porque, de fato, São Paulo e Rio de Janeiro são os 2 estados, sobretudo as capitais, mais violentas. São as 2 capitais com índice muito grande de viciados em drogas, de alcoólatras, de jovens abandonadas. Então, automaticamente, esse tipo de vida, né, desses jovens, dessas adolescentes, geram uma gravidez precoce e irresponsável. Pode passar. Muito bem. E por que motivos, agora transformados em índices, essas crianças e adolescentes, observe que eu estou repetindo criança e adolescente, né? Porque criança tem uma faixa de idade e o adolescente tem outra, porque são os destinatários maiores dessa vítima, porque não podem se defender dessa violência, porque eles não podem se defender, mesmo os adolescentes. O adolescente de 12 anos, de 13 anos, né, não tem ainda uma estrutura psicológica, uma estrutura familiar de defesa de um ataque sexual. Não sabe, não entende. Então, aqui a gente verifica o seguinte: 24% é por uma questão de pobreza, mas não a pobreza de uma família estruturada. Aquela pobreza de miséria, onde os pais não buscam condições materiais de fazer face ao sustento daquelas crianças. E, normalmente, são famílias numerosas. Normalmente, são famílias com 3, 4, 5 filhos. Numerosa para os padrões de hoje, né? Porque minha avó teve 11. Quer dizer, ao tempo da minha avó ter 11 filhos, me parece que era uma coisa bem normal. Vocês aqui são filhos de 11 filhos? Alguém aqui?
É irmão de 11 filhos? 13? Hã? Você é neta 16? O cabra era bom, hein? Da mesma mãe? Não, porque Dom Pedro I, ele teve também um monte de filho, está passando aí a história dele, que aí eu fui reler. Mas Dom Pedro I não era fácil não, hein? Era uma mulher em cada esquina, então ele tinha, mas a mesma mãe é complicado. Então, para os padrões atuais, 3 ou 4 filhos, sobretudo em condições de miséria, de ausência de proporcionar o desenvolvimento da criança, mínimo material, é considerado uma quantidade muito grande de filho, e, portanto, aqui, 24 pobreza extrema, miséria. 18% abandono, também é um índice muito alto de crianças abandonadas. Eu contei já um caso para vocês, né, de uma criança abandonada. 11,6% de violência, 11,3% de dependência química dos pais, 7% de pais com crianças que vivem na rua e só 5% são de órfãos. Nesse conceito de orfandade que eu falei. Então, é muito mais grave, né, gente? É muito mais grave essa situação, porque aqui nós estamos diante de uma situação social com reflexo constante, com reflexo na violência. Uma criança abandonada, uma criança que sofre maus tratos e violência física cotidiana, que assiste à violência doméstica, que também é um outro fator. A criança que assiste a agressões físicas de pai para mãe, a criança cresce achando que isso é algo normal. Portanto, se a criança se desenvolve dentro de um parâmetro de normalidade de violência, ela vai se tornar minimamente indiferente ao bem-estar do outro, à saúde do outro. Vai ser uma criança, via de regra, uma criança violenta. Então, quando nós assistimos aos jornais com noticiários de jovens, e são os mais perigosos, tá? Um roubo, porque um roubo é um furto com violência. A invasão de uma casa com armas chama-se roubo. Um assalto de um carro com violência, a gente chama de roubo. Portanto, o que acontece? Os jovens, os adolescentes, às vezes de 12, 13 anos, que viveram nesse meio, que inclusive foram treinados para isso, são os piores nesse tipo de situação. Por quê? Porque normalmente ocorre o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Eles acabam por não ter estrutura emocional suficiente para suportar aquele momento de tensão, que para eles é de tensão também, é de insegurança também. Por isso que eles usam droga para praticar um crime. Não é, colega? Então, não é minha área, mas eu estou metendo meu pitaco aqui. Mas a gente assiste e podemos, inclusive, identificar essas questões como sendo de natureza muito grave. Então, essas crianças que sofrem, os adolescentes que vivem nesse meio, é uma situação social grave que diz respeito a todos nós. A todos nós isso interessa. Então, quando nas casas espíritas, nas casas protestantes, nas casas evangélicas, se faz evangelização, isso é uma luz imensa. Se resgata-se inúmeras crianças dessa possibilidade de criminalidade. A minha irmã, que talvez vocês conheçam, a Benimar, eu acho que ela já veio aqui algumas vezes, que é a mãe do Gabriel, que também já veio algumas vezes aqui, eles têm um trabalho lá em Araruama, que é um trabalho que começou... Eu digo para ela que ela já é avó de um monte, porque esse trabalho já começou há uns 18 anos, e começou num lixão, lá daquela região. Eu visito algumas vezes, mas não estou à frente desse trabalho. É ela que agora se aposentou, está à frente desse trabalho. E era um lixão
que começou com a Jussiema Roriz, que a gente chama de Jussinha, né? A Helena conhece esse trabalho lá, Helena? E começou com a Jussinha, na época, um grupo lá vinculado ao Allan Kardec, e isso deve ter uns 18 anos, se não tem, está por aí. E foi crescendo esse trabalho num lugar muito pobre, de muita violência, cercado por favela, onde era despejado o lixão, que hoje não é mais despejado lá. E esse trabalho foi começou com um casebre. Depois, esse casebre subiu o primeiro andar, hoje já é imenso, já tem vários... pede ela para falar disso quando ela vier aqui. Ela não fala, não. Tem várias salas de aulas, tem almoço aos sábados, eles já fazem palestrazinha, já fazem artesanatos para as mães. Resumo da história. Começaram lá crianças, umas de 14 anos já grávida, a outra de 15 já grávida do terceiro filho, e aí leva essas crianças para lá. Aí eu pergunto, e como é que é o tratamento? E o Gabriel trabalha muito ativamente lá, os filhos dela todos. E eu disse, olha, tá ali, as crianças estão ali, eles estão batendo, estão dando cascudo, estão brigando. Falei, criancinha de 2 anos. Por quê? É isso que eles têm em casa. Agora, quantas crianças dessas, que hoje têm 25, 30, 18, não entraram no mundo das drogas e dos pequenos delitos e dos grandes delitos. Por quê? Porque é uma luz de evangelização acesa, com conceitos de cidadania, com conceitos de bem, com conceitos de respeito, que esse é o grande objetivo das evangelizações, seja em casa espírita, espiritualista, protestante. Eu conheço uma chamada Santa Clara, no Rio de Janeiro, que é um espetáculo também, é um trabalho na Zona Sul maravilhoso. Vamos passar para o próximo, porque a gente fica de conversar e eu não passo meus slides todos. Podemos passar, então. As atividades que são desenvolvidas nesses centros não é meramente colocar a criança e jogar ali. São atividades igual se faz aqui na evangelização. Faz trabalho, bota para estudar, bota para fazer prece, depois essas crianças se alimentam, né? Recebem roupinha, recebem coisa. Nessas casas onde as crianças ficam em caráter definitivo, morando ali até serem adotadas, elas recebem, logicamente, o ensino médio e o ensino fundamental, de acordo com a idade delas. Além disso, elas recebem todo tipo de atividade, todo tipo de tratamento, algumas curso de profissionalização, normalmente para os já mais jovens. Esse curso de profissionalização ele é dado, inclusive, para as famílias. Algumas desses jovens se socializam, alguns desses familiares também começam a se socializar, começam a frequentar esses locais, que nem todos são públicos, são muito poucos públicos, e acabam algumas dessas famílias se reagrupando através desse trabalho de ressocialização, que é promovido também. Além disso, obviamente, o apoio psicológico, né, o apoio psicológico às famílias, àquela criança, assistência médica, odontológica. Eu vou mostrar um para vocês depois, que vocês conhecem, em que nós temos tudo isso. Pode passar, por favor. E outra coisa curiosa também, que eu pesquisei no site do IPEA, a fonte está ali, a gente acha essas informações. 60% desses locais que não são, que podem ser públicos, mas que são, às vezes, privados, são ONGs, tem uma orientação católica. 22% alguma orientação evangélica, 12,6% a doutrina espírita e 8% se declaram ecumênico. São muito poucas as casas que absorvem crianças ou adolescentes dentro do movimento espírita.
Nesse ponto, nós temos que tirar o chapéu para os nossos irmãos evangélicos, porque eles são bastante ousados. É bem verdade que eles têm receita. O movimento espírita não tem. A Igreja Católica é histórica, desde depois do Cristo. É o templo religioso mais rico, cuja história todos nós conhecemos. Além de tradicional, é rico, né? E, mesmo assim, isso a nível de Brasil, porque alguns outros países, sobretudo os países da América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá e alguns europeus, é o segmento evangélico que predomina. Pode passar, por favor. Muito bem. Nesse item 8 que me pediram para falar, o que eu tirei dali? Eu tirei dali, primeiro, que quando nós assistimos a essas informações que eu passei para vocês, que são muito simplórias, são informações reais, com dados, com fontes confiáveis, como é a UIPEA, mas que tem muito mais. Tem muitas situações, muitos casos, muitas histórias, né? Isso nos dá um sentimento de piedade, de compaixão, de caridade, um desejo de botar a mão na massa e fazer alguma coisa, mas que não é fácil fazer alguma coisa. Algumas casas que não são subsidiadas pelos órgãos públicos, por exemplo, essa casa de passagem de São Pedro da Aldeia, ela é vinculada ao município de São Pedro da Aldeia, recebe verba da União, a União passa para o município faz o controle dela através de uma terceirizada lá, uma confusão que juridicamente a gente não entende. Mas não falta nada para as crianças. Período de Natal, Dia das Crianças, as crianças recebem tanto brinquedo, e essa moça que trabalha lá, ela às vezes diz assim, pois é, mas às vezes não tem uma fruta para as crianças comerem. Ela compra do dinheiro dela, que é uma pessoa que trabalha cuidando das crianças. Ela às vezes eu compro, eu levo muito própolis. Eu dou muito própolis, até vocês aí, eu não estou fazendo campanha, porque eu nem trabalho lá, mas às vezes é uma coisa boba e eles precisam muito, esse xaropezinho de criança, própolis. O governo dá, mas até conseguir chegar, a criança já adoeceu. E o própolis é uma coisa natural, muito boa. Então, eu sempre compro estoque de própolis e mando para ela. Ou então aquele mel com própolis, né, e mando para lá. Roupa tem muito, feijão, arroz, carne, isso não falta. Falta, às vezes, uma fruta, às vezes, um leite diferente, uma aveia, uma coisa para fazer. Quantas vezes ela comprou legumes para fazer sopa para essas crianças, porque não tinha. Muito bem. Então, quando nós assistimos isso, nós somos tocados do que diz esse espírito, porque eu tenho que falar do item que me pediram. O que diz esse espírito? Esse espírito, ele fala disso, ó. Muitas vezes, algum desses que vocês socorreram, ou que acolheram, ou que adotaram, lhes foi muito caro em outra vida. E isso me faz recordar dessas adoções que o filho é muito mais filho do que o filho de natureza biológica, porque ele é o espírito que só não chegou pela via daquela barriga por questões relacionadas certamente a alguma limitação oriunda de uma provação passada. Isso me faz lembrar de uma família que eu conheço, não vou citar nome também, porque é até uma pessoa conhecida. Ela já há alguns anos casada e não engravidava. E colocou o nome, que também esse negócio de adoção, gente, é muito complicado. É difícil, às vezes, demora, tem uma série de requisitos que estão amenizando agora. Ela colocou o nome em vários locais para receber a adoção de recém-nascido. E estava às vésperas do Natal, isso era dia 18 de dezembro. E ela
recebeu uma ligação, isso ela me contando, recebeu uma ligação de Mato Grosso, que tinham uma criança, nas condições do que ela queria, era um menino pequeno, de 1 aninho e pouco, e que ela precisava ir logo e levasse todos os documentos, porque lá o sistema era bem mais rápido. E ela já tinha, porque quando faz o cadastro, já leva todos os documentos da família, a condição social, contra-cheque, se tem contra-cheque, o imposto de renda, e ela já tinha tudo isso pronto. E ela pegou o avião, foi ela e o marido para esse local. Quando chegou lá, não era um, eram dois. Dois meninos. 2 meninos. Com diferença de 9 meses. Um de 1 aninho, outro de 1 ano e 9 meses. E ela chegou para trazer um. Trabalha para caramba, o marido também trabalha para caramba. E ela disse que quando bateu o olho nos dois, ela disse assim, parece que eu conheço há muito tempo. Eu nem por 1 minuto eu pensei que eu ia deixar um dos irmãos. Por quê? São compromissos anteriores. São filhos dela que vieram por uma outra barriga, por uma outra conjuntura biológica, que não a dela. Iguais a ela. Aí ela trouxe, com acompanhamento psicológico, ela já trouxe a criança 2 dias depois, porque lá a questão é rápida. E as crianças super adaptadas, já têm hoje 4 anos, se não me engano, 4 e 5, ou 3 e 5, uma coisa assim. Então, vejam que, às vezes, são almas compromissadas com essa ou com aquela família que vai cuidar de forma direta ou de forma indireta. Pode passar, por favor. Então, aquele espírito lá, aquela passagem que me pediram para falar, o item 18 do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, concita, aquele espírito amigo, ele concita a todos nós ao sentimento de caridade, ao sentimento de amor, ao sentimento de compaixão, porque em algumas situações são almas com as quais nós temos compromisso. Eu confesso para vocês que eu não vou sair daqui adotando crianças, até porque eu já tive 2. Isso não quer dizer nada, eu posso ter 10. Recentemente passou uma matéria belíssima num desses programas aí, de uma senhora muito pobre e que ela adotou uma criança, depois adotou outra, quando viu ela tinha adotado já uns 25 filhos. 25 filhos. Muito pobres. Ah, já sei, foi no Luciano Huck, que eu não vejo, que eu não gosto. Mas, nesse dia, fez uma chamada, eu falei, eu vou ver essa matéria. Aquele negócio da minha casa, né? Fazer uma casa de... Não é que tem um nome? Né? Arrumar a casa, montar a casa, sei lá. E essa senhora, ela dizia assim, eu só tenho amor no meu coração, só tenho amor no meu coração. É uma missionária, né, gente? Ela é uma missionária. Pode passar, por favor. Pode deixar aqui. Aqui, volta aquele, por favor. É que eu estou muito rápida. Aqui a gente tem uma imagem da irmã Dulce, que foi uma das brasileiras aí, que, junto com Chico Xavier, e junto com a irmã Madre Teresa, uma das personalidades, as 3 personalidades contemporâneas que mais souberam amar, que mais esqueceram de si próprio e foram buscar os outros. A irmã Dulce, ela acolhia os sofridos, os idosos, ela abandonou a vida dela, inclusive tem um filme sobre a vida dela, ela praticamente rompe com a igreja, assim como Madre Teresa de Calcutá, para poder buscar essas coisas. E aqui a gente tem uma passagem aqui de Paulo, que diz o seguinte, uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna a ação da vontade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade. Pode passar. Mas piedade, compaixão, sentimento
de amor para com o outro, também se treina, também se aprende. E é muito fácil quando nós temos uma situação propícia para isso. Agora, como exigir isso, por exemplo, de uma criança e de um adolescente que a vida inteira foi rejeitada pelos pais e foi maltratada e que passou a vida vivendo em casa de passagem, em abrigo, porque não foi adotado? Claro que isso também não é motivo. Eu assisti uma palestra de Haroldo Dutra, não sei se vocês conhecem essa palestra, que ele conta uma história de uma criança que foi filho de uma mãe solteira e que essa mãe, na época, em Minas, era algo muito tradicional, e a mãe volta para o interior, como ela não tinha condições para morar, para sustentar essa criança foi morando com um, foi morando com outro, de sorte que, ao final das contas, essa criança, esse jovem, tinha morado em 7 famílias diferentes. E nem por isso ele deixou de ser uma pessoa do bem, deixou uma pessoa de lutar. Essa criança sou eu. Ele não falou nessa palestra dele, mas o Haroldo Dutra é juiz de direito. E é um dos maiores conferencistas hoje contemporâneos da idade dele. Haroldo Dutra, joguem lá que vocês vão achar essa fala dele. Eu tenho, inclusive, ela gravada, eu não sei o nome dessa palestra que ele fala. Então, portanto, depende da condição do espírito. Às vezes, nascer numa família pobre, nascer numa condição precária, é um pedido daquele espírito para que ele não se perca na tarefa que ele tem a cumprir. Bom, a caridade, ela é material, ela é moral, ela é de comportamento, ela é indulgente. Pode passar. Eu estou desdobrando o texto. Aí vamos entender por que algumas crianças nascem nessas condições. Claro que, como Chico Xavier, como Haroldo Dutra, são condições que ou foram pedidas ou foram condições necessárias para as tarefas deles. E nem por isso eles se revoltaram, se perderam, foram delinquentes. Seguiram, mas são espíritos especiais. Na sua grande maioria, porque nós somos formados de espíritos muito mais errantes, a Terra ela é um planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações é o mal sobrepujando o bem. Mal nas suas diversas formas. Né? Todo isso que a gente falou agora, crianças que apanham, crianças violentadas, drogadas, é uma amostra do que é o mal do nosso tempo, da nossa época. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida acabar de se depurar, sofrendo a prova numa nova existência? Mas como é que é essa nova existência? Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova da vida corporal. Pode passar. Portanto, algumas situações dessas crianças são de expiação, outras são de provas. Elas conseguem se reatar. Quando a gente olha uma criancinha abandonada, quando a gente olha uma criança maltratada, quando a gente olha uma criança faminta, e a gente está fazendo um recorte no Brasil, vamos lembrar dos países da África, onde as crianças morrem literalmente por falta de alimento, de fome, por inanição. Aí a gente... Vou ser maldosa, posso? Quando a gente vê os nossos políticos atuais, nesses desmandos, que eles não alçaram o poder para errar, eles alçaram o poder para acertar, para ajudar, para cumprir a missão, o mistério dele, junto à comunidade, junto à população, junto ao povo, que é para isso que ele é eleito. Quando a gente vê alguns se locupletando, enriquecendo, mais do que enriquecer, ficando bilionário, à custa da falta de educação, da falta de saúde, da mortandade, do leite que chega nesses abrigos já com a data de validade vencida, das obras que caem matando pessoas que são feitas com material de terceira qualidade, porque o dinheiro é desviado. Onde e em que condições
pessoas que vivem dessa maneira, que se perderam dessa maneira, que se equivocam gravemente, vão nascer. Vão nascer como? Em que lares? Em que país? Em que condições? Crianças ou jovens que, pelas drogas, nós temos um caso famoso aí eu esqueci o primeiro nome dela, Roldanstoff, como é que é? Cristiane? Suzane, que todos nós conhecemos a história. Como será que essa criatura de Deus vai precisar reencarnar, passar por uma prova para o aprendizado dela? Será que ela vai ser órfã? Será que ela vai nascer na miséria? Será que ela vai ser rejeitada muitas vezes por algumas famílias? A lei de causa e efeito, ela é implacável. Aqui nesse slide ainda, já estamos finalizando, qual o fim objetivo da encarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Então, não é injusto quando nós nos deparamos com crianças que nascem doentes, com as diversas patologias. Mas como? Acabou de nascer, já tem que operar o coração. Com 1 aninho, já é portador de câncer, de vírus de HIV. Crianças absolutamente deformadas. Como pode isso? Vamos lembrar sempre que a lei divina ela é implacável e ela é justa. Causa e efeito, efeito e causa. Mas que não sejamos nós aqueles que vamos piorar a condição dessas pessoas. Portanto, aqueles que trabalham nessas situações, em casa de passagem, em abrigo, ajuda na evangelização, nos diversos, levando sopa, fazendo um enxovalzinho, para ajudar, para minorar a condição de sofrimento, a condição de provação ou de expiação dessas crianças, dessas famílias, desses idosos, está fazendo a sua parte. Está efetivamente exercitando o amor, a caridade, a indulgência. Pode passar isso aqui. E aqui, vocês conhecem? Qual é uma das maiores casas no Brasil, complexo, cidade, que reúne tudo isso que a gente falou? Assistência médica, odontológica, de passagem, família, criança parto, criança que nasce, que ficam ali, que estudam ali, que fazem universidade, que recebe as famílias de volta. Onde que fica isso? Fica onde? Quem que é o mentor de lá espiritual? Joana de Ângeles, mas são vários, né? Quem que é o encarnado lá que começou com uma enxada? Conta as más línguas que ele era muito jovem e passava de trem com o Nilson. Nilson, que foi irmão dele numa encarnação, quando eles foram filho de Joana de Cusa. Ele era muito jovem, em 1948 ele teve uma visão. E ele conta assim, olha, eu tive essa visão, ele já contou isso. E que eu passava, eu via um lugar muito cheio de prédios, cheio de casa, e um senhor cuidando de inúmeras crianças. E ele contou isso para o Nilson, a história passou. 3 anos depois, ele começa a tarefa, ainda em Salvador, capital, de abrir um pequeno lar de abrigo para crianças, para jovens, para crianças, todas essas condições que eu falei. Mas um tempo depois ele ganha um terreno num lugar bem distante e ele e Nilson começam a arar a terra. Quando ele vai visitar o terreno pela primeira vez, ele se dá conta de que aquele senhor, com muitas crianças em volta, era ele já na idade madura. E Divaldo fez 90 anos, né? Eu fui assistir a palestra dele no Teatro Municipal, que vai ter um filme sobre a vida dele, no Teatro Municipal do Rio, lindíssimo, vai ter um filme sobre a vida dele, e nessa palestra de aniversário, comemorativa do aniversário dele de 90 anos, fazem já uma parte da filmagem. Ele entra várias vezes, mas ele ri, ele acha aquilo divertido, porque ele entra, aí vem a câmera, não, agora de novo, aí a gente bate palma, agora de novo, agora a gente bate palma, para poder fazer as tomadas para o filme sobre a vida dele. Portanto, aqui é a imagem, uma das imagens da Mansão do Caminho, né?
Atualmente, tem mais de 600 crianças ali, mas não se abriga só crianças, são famílias, são jovens, ele já é bisavô de um monte de bisneto, etc. E tal. Pode passar a próxima. Mansão do Caminho, ali bem no início, ainda era em Salvador, capital, ali ele com Chico Xavier, pode passar. Tem tanta imagem bonita de lá. Lá eles têm uma área de educação, a área de educação tem 3 divisões. Área de educação, creche, creche já com jardim de infância, alvorada, escola de 1º grau, escola Allan Kardec, escola de informática. Em algumas delas, as famílias podem frequentar e podem se qualificar. Depois também tem a área de saúde, porque ele tem um parto lá, o orgulho dele é o parto natural. Eu brinco sempre, Joana vai nascer por lá. Tem um outro centro de saúde também, Dr. José Carneiro, tem a área de assistência social. Então, é um complexo com muitos prédios, muito bem cuidado. E essas palestras, esses livros que ele vende, tudo isso é revertido para manter, porque tem muitos empregados. Tem voluntários, mas tem empregados de todas as especializações para cuidar dessas crianças, dessas famílias, dessas pessoas, para dar aula, para dar comida, para fazer atendimento médico. Pode passar, por favor. Aqui, Madre Teresa. Como seria grandioso e belo se todos fizessem essa reunião, esta elevação de pensamento, todos unidos nessa corrente forte, fluídica, que se estende às zonas onde há crianças, onde há adultos, onde há gente envelhecida esperando realmente uma pequenina migalha de ajuda. Pode passar. Aqui, finalizando, a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar a esperança e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Ontem, ou foi hoje de manhã, foi ontem, lá em São Paulo, estouraram uma casa, uma casa onde ficava uma cracolândia. Né? Mas, infelizmente, a forma como foi feita, morreram algumas pessoas. A situação social ela é muito grave. O crack, quando isso já se falava, eu lembro que Divaldo já falava que ia vir uma droga, que ia ser um desastre social, porque eles perdem a condição de dignidade total. Perdem a dignidade. Perde a censura. Perde a condição de pessoa, de cidadão, de gente. Viram coisas. Animais que precisam comer, fazem sexo, precisam dormir. Isso é isso, se reproduzem. Então, nós temos hoje, no país, uma condição de violência urbana que é muito originária dessa condição social de ausência de políticas públicas que efetivem o amparo, não só, porque vocês viram que são poucos os órfãos, mas o amparo a essas crianças, a esses adolescentes e a esses jovens em condições de social grave, porque vão ser os adultos delinquentes que vão estar aí e que nós recriminamos, porque a gente não quer viver em violência. Mas a questão é, as casas espíritas, os templos religiosos fazem a sua parte na medida do possível, mas a obrigação é dos governantes. Tem que ter políticas públicas e nós temos que cobrar, nós temos que exigir, porque tem verba para isso. Há verba para isso. A Constituição Federal, ela garante, ela exige, ela cobra, ela tem um capítulo lá só sobre o amparo à criança, adolescente, às famílias e ao idoso. Bom, gente, eu acho que era isso. Só passar o último slide, que é o fechamento. Muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso nesse tema tão árido.